Pastor Halisson é um parceiro da igreja. Nós fizemos a nossa primeira viagem missionária para o sertão da Bahia, uma cidade chamada Bom Jesus da Lapa. E foi uma viagem marcante para todos nós. Conhecemos o pastor Halisson, né? E ele está esbelto assim, mas vocês imaginem, ele tinha 3 vezes mais do que eu estou vendo aqui. Ah, aquela foto está esbelto também. Você escondeu as fotos que você era fofinho, né? Você quer o segredo. Eu vou localizar a foto que ele valia 3 vezes mais o peso que tinha hoje. Mas está aqui uma inspiração. Você quer perder peso? Converse com ele. Viu? O pastor Halisson é um querido amigo nosso. Foi uma experiência muito gostosa. Eu falei para a igreja domingo retrasado daquele acidente que nós enfrentamos com o Uno. Né? Então, foi esse, gente, que quase matou a gente. Né? No Rally do Sertão. Né? E ele feito louco, correndo naquelas estradas. E eu, a Jéssica, a protética, Vera, a gente tudo segurando assim, esse cara entrava nas curvas. Eu falei, meu Deus. Até que uma hora ele foi fazer uma curva assim, o carro não conseguiu fazer e virou. Só que ele tinha um pouquinho de peso a mais, ele fez assim, ó, tum, carro, pum, tchum. Mas mais do que isso, é um mensageiro de Deus, tem pregado o evangelho no sertão, em áreas muito carentes, e tem sido um instrumento de Deus ali. Então, que Deus te abençoe, que Deus te use com graça nesse momento. É verdade. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa continuar reinando em seus corações. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? É a segunda vez que eu estou em Curitiba. Essa segunda vez foi um pouquinho mais longa, né? Desde sexta-feira passada que nós saímos de casa. Já estou voltando amanhã em nome de Jesus, porque eu tenho vivido aqui verdadeiros desafios. Porque quando eu saí sexta-feira da semana passada, era 2 horas da manhã, estava fazendo 28 graus e eu estava com esse casaco com frio. E aqui, tudo é gelado. Tudo é frio, tudo é gelado. Eu sentei no banco de uma igreja gelado, eu botei a Bíblia para aquecer, para depois eu sentar. Mas eu louvo a Deus pela vida do pastor Ilquias, né, nesse tempo de conhecer vocês, né, só conhecia vocês lá do sertão, e agora Deus nos dá esse privilégio de estar com vocês aqui, conhecendo a igreja de vocês. Obrigado, pastor Ilquias, todos os líderes, pastor Nildo, cadê ele? Está por aí. Isso, outro guerreiro também, e sua esposa, vários irmãos também que já foram lá no sertão. Eu louvo a Deus, foi um tempo muito precioso aqui, tempo muito bom. O pastor de vocês, o homem é guerreiro, certo? E eu lembro que ele parou, tinha um cara fatiando acho que era um boi, não era? Ou era um bode? Era um boi. E todo pendurado lá aquele negócio, e aí ele já chegou, já conversou com aquele cara e tudo, e chamou, e falou de Jesus, e sabe, comprou a carne de boi daquele cara. Eu sei que a gente almoçou boi. Não foi bode, foi boi. Foi boi. Deixa eu me apresentar para vocês rapidinho. Meu nome é Halisson Endrigo. Parece até que não é nome de sertanejo, né? Sou missionário da Junta de Missões Nacionais, sou pastor também, e sou casado há 18 anos com a missionária Glediciele Jusileia. Eu não falei em línguas, é o nome da minha esposa. E temos 2 filhos, e como todo bom sertanejo, nós temos aquela tradição de que o nome do nosso filho tem que ser uma mistura do nome do pai com o nome da mãe. Segura aí, aguenta aí. Aí eu lembro que minha esposa foi um parto cesáreo, e ela não podia falar, que causava dores, só que eu, muito ansioso, queria colocar o nome do meu menino naquele momento.
E o menino chegou no quarto, na cama, assim, um beicinho, muito bonito, parecido com o pai. E aí eu disse, vou colocar o nosso menino agora. Eu olhei para minha esposa e disse assim, amor, o que é que você acha? Nós colocamos o nome do nosso filho, uma mistura de Halisson, Endrigo, com Glediciela e Jusileia. Ela disse 2 palavras que mudou toda a minha vida. Ela não podia falar, mas ela ergueu a mão dela na minha direção e disse assim, está amarrado. E graças a Deus, hoje ele tem 15 anos e se chama Samuel. Eita, Jesus bom, menino! Se chama Samuel, e aí quando Jesus faz a obra, ele faz por completo, né? Que tem uma pequena, hoje está com 7 anos, se chama Ana Raquel. Ó, simples e fácil. Então fica essa esperança para você também, que se Jesus começou uma obra na sua vida, creia que ele vai concluir, tá bom? Pode acreditar. Nós somos naturais da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, e hoje estamos trabalhando ali na plantação e revitalização de igrejas ali no sertão baiano e sertão pernambucano, ali na cidade de Juazeiro, Bahia e Petrolina, Pernambuco. Somos missionários pela Junta de Missões Nacionais há 16 anos e nesse período, Juarez, bota a foto da minha esposa, porque eu estou com saudade dessa mulher, porque eu orei muito por ela. Agora, se ela não orou, é problema dela, né? E estamos trabalhando aqui naquela região, tá bom? De Petrolina, Pernambuco e Juazeiro, Bahia. E durante esse período, Deus nos deu a graça de plantarmos ali 8 igrejas, revitalizarmos uma e estamos revitalizando a 2ª igreja. Mas eu queria compartilhar um pouquinho da palavra com os irmãos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. No verso 1, eu encontrei o pastor Ilquias lá em Petrolina, ele pregando lá na Assembleia da Associação Batista Sertaneja, lá da PIB de Petrolina. Eu falei com ele, ele olhou para mim e fez, bom dia, aí virou, aí depois ele olhou e fez, é tu? E foi muito bom. Eu lembro que realmente antigamente eu tinha uma versão Full HD, né? Mas aí Jesus transformou em Smart. Atos capítulo 3, versículo 1, mas antes disso eu quero lembrar também que me deslocou até esse ambiente, essa igreja, essa família abençoada, né? O Samuel e a Larissa, seus filhos, se louva a Deus pela vida de vocês também, tá bom? Muito obrigado. Diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, os pés e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Olha só que texto interessante que Jesus tem colocado no nosso coração. Um milagre acontecendo aqui, mas antes deles chegarem a essa parte, no capítulo 2, vocês conhecem muito bem, porque vocês têm um ótimo pregador da palavra e um ótimo pastor, e vocês vão perceber que no capítulo 2, ali, a descida do Espírito Santo, os discípulos ali ficaram cheios, né, e Pedro saiu, foi fazer aquele discurso, e muitas vidas se entregaram a Jesus Cristo, reconheceram o Cristo como Salvador, e eles tinham tudo em comum, compartilhavam suas orações, compartilhavam a palavra, e tudo que eles tinham, né, eles repartiam entre eles, e a igreja do Senhor, ele foi crescendo assim de uma maneira linda e maravilhosa, que no finalzinho do capítulo 2, nós vamos perceber que eles não faziam muitos esforços,
eles não se esforçavam muito, não tinha muito desgaste, porque a Bíblia diz que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Deus ia trazendo e trazendo para aquela turma ali. E, findando essa parte, Pedro e João, eles decidiram ali no dia seguinte ir partir ali para o templo, para estar junto com os irmãos ali, com a igreja, e ali eles orarem também. E uma das coisas que me chama a atenção é que, o interessante é isso, que quando eles foram revestidos, né, o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, ele teve a vontade, teve o desejo, e foi para o templo. Olha que coisa interessante. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos esse desejo de ir para o templo, de ter essa comunhão com os irmãos. Que coisa linda esse momento de comunhão que vocês tiveram. Isso é ser igreja. Coisa maravilhosa. E aí a Bíblia continua dizendo que eles foram aí para participar dessa oração e naquelas escadarias, antes de subir para o templo, eles encontraram ali um homem coxo, que estava ali, né, pedindo esmolas. Alguns teólogos vão dizer que ele estava ali levado por outros para ser um modo, um jeito de levantar recursos para aqueles homens. Outros vão dizer que ele estava ali porque ele precisava mesmo, e ele aproveitava esse período onde recebia muitas visitas, tinha muitas pessoas que vinham, e ele ali pedia esmolas para que ele pudesse comprar algo, um alimento, alguma coisa para ele. O interessante é que Pedro e João, eles estão caminhando para o templo. E quando eles veem isso de longe, Pedro e João começam a olhar para eles de uma maneira que eles não conseguiam olhar para outro lugar se não fosse para aquele homem naquela situação. E o homem percebendo, o coxo percebendo, olhou para Pedro e João e ficou também, como eles estavam olhando, ficou assim: rapaz, vai sair alguma coisa dali. Eu fico imaginando que o menino que estava aqui, não sei se ele está aí ainda, que é da Hungria, né? Eu fico imaginando o sertanês que eu estou falando aqui, não sei se ele está entendendo nada. Deus te abençoe, meu filho. E aí, o coxo olhava para Pedro e João e Pedro olhavam para o coxo. E o coxo dizia: ali vai ser alguma coisa, que os caras estão só olhando para mim. Os caras estão só, eu vou só esperar ele chegar mais perto aqui que eu vou pedir, vai sair alguma coisa ali. Quando ele chega, eles pedem alguma coisa para Pedro, e aí Pedro olha para ele e fala assim: olha, nós não temos nada. Eu imagino a decepção na vida daquele homem, naquela situação. Quando ele olhava, ele acreditava que através do olhar ele ia conseguir alguma coisa, e Pedro chega lá para ele e fala assim: olha, nós não temos nada, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos nada daquilo que você está precisando fisicamente para saciar aí a sua fome, nós não temos nada. E a decepção daquele homem foi grande, mas logo em seguida Pedro já emenda dizendo assim: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós queremos compartilhar com você. Levanta-te e anda. Porque o que Deus tem para cada um de nós não é nada para o momento, não é nada momentâneo. O que Deus tem para cada um de nós é algo para a vida eterna, é algo duradouro, é algo que nos abençoa. Sabe, quando tem uns louvores que falam assim: os sons de Deus são maiores que os nossos, é isso aí. Às vezes nós queremos algo, mas Deus tem algo muito melhor para nos dar. E o interessante também que nós podemos aprender com isso aqui é que Pedro poderia muito bem, junto com João, subir, ir para o templo e acabou-se. Tanta gente passando ali, que os outros ajudem, que os outros se virem, façam alguma coisa por ele. Mas eles param e se colocam como instrumento de Deus para abençoar a vida daquele homem. Ô, meu irmão, vocês são discípulos de Jesus. E vocês precisam entender isso, que como discípulos de Jesus, vocês são instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar outras pessoas.
Nunca duvide disso. Não são crentes, são discípulos de Jesus. Eu lembro que lá no sertão, se você perguntar assim para eles assim, tem crente aí? Ninguém levanta a mão. Bom Jesus da Lapa aconteceu muito isso. Foram 2 anos e meio, foram 280 batismos. 2 igrejas foram plantadas naquele lugar. Coisa linda. Mas isso acontecia porque tem crente aí, ninguém levantava a mão. Mas quando você diz assim, tem discípulo aí eles levantavam a mão. Porque eles entendem que o discípulo é aquele que se coloca nas mãos do Senhor para ser instrumento, para ser usado por Deus. Esse tem que ser o nosso pensamento. E aí, saindo de Bom Jesus da Lapa, um problema de saúde que o meu filho teve, nós nos direcionamos ali para a cidade de Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco, buscando esse tratamento. Graças a Deus, hoje ele está curado. E aí nós iniciamos aquele trabalho naquele lugar, chamado Carnaíba do Sertão, e não tinha nada ali. Quando nós chegamos àquele lugar, veja só, quando a pessoa se coloca como instrumento, certo, nas mãos de Deus, o que pode acontecer. Isso acontece lá e acontece também na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na escola, isso pode acontecer. E aquelas portas de casa de interior, que fecha embaixo e abre em cima, vocês já viram aquelas portas? O pastor Yuquis é de lá. Tem umas portas que ele chama 2 bandas, né? 2 bandas. Acho que o pessoal mais novo não vai saber que porta é essa não. E aí chegava na casa das pessoas, as pessoas até escutavam, mas ninguém queria um compromisso com o Senhor. Ninguém escutava, mas ninguém queria nada. Fechava a porta. E aí, nós tivemos uma experiência maravilhosa em Bom Jesus da Lapa, que algo, sabe, que a gente olhava assim, a gente não sabia nem para onde é que ia. Depois que a gente aprendeu naquelas estradas, foi que nós começamos a percorrer tudo aquilo dali. Você sabia, pastor, foram 60 comunidades alcançadas em Bom Jesus da Lapa. E a ida de vocês lá foi muito bom, foi muito top, que nos impulsionou cada vez mais. E lá em Bom Jesus da Lapa foi difícil, porque lá tinha uma mulher terrível, que hoje é nossa irmã em Cristo. Mas ela proibia da gente ir nas casas e tudo, então nós tivemos que começar um trabalho com as crianças. E o interessante, sabe o que é? Que no seminário Batista Teológico, lá, Potiguar, lá no Rio Grande do Norte, que eu estudei lá não tem essa disciplina de como trabalhar com as crianças. E aí, o que aconteceu? Tive que aprender mesmo no coro, e aprendi em Bom Jesus da Lapa. Vocês sabem o que é, né, pastor? Aprender no coro? Não sabe o que é, não? Na marra. Pronto. E aí, o que acontece? Quando chegou lá em Juazeiro, eu falei assim, vou fazer a mesma coisa. E ali nós começamos com as crianças. Só que lá em Bom Jesus da Lapa, a gente vinha para cá, as crianças vinham também. A gente ia para lá, as crianças vinham também. Em Juazeiro, a turma corria, com medo da gente. E eu digo, o que está acontecendo? E sempre através da oração. Oramos, minha esposa orando, e pedindo a Deus uma resposta, o que está acontecendo, E passou-se um período, uma dessas crianças, 11 anos, Rebeca, ela nos surpreende, vem até nós, e a gente anda com aquela camisa amarela, né? Jesus transforma, é a segunda pele. E chegando lá, uma dessas meninas parou e falou assim, quem são vocês? Aí nós somos missionários, estamos aqui para falar do amor de Jesus Cristo para vocês. Aí ela olhou e fez, é isso? Eu disse, é. Por quê? Ela disse, não, porque aqui na comunidade aqui, estão dizendo que tem um casal de amarelinhos aqui, raptando crianças para roubar os órgãos. Aí eu disse, não. Apesar de eu estar, né? Eu disse, não, nós estamos aqui. Aí minha esposa já
pegou ela lá e falou de Jesus, daqui a pouco trabalhando com ela, e ela entrega a vida dela para Jesus Cristo, entra no discipulado, e aquele negócio todo, e ela chega para a gente e fala assim, eu posso falar de Jesus Cristo para o meu irmão? Pode. E aí nós ensinamos, aí você vai lá, ora e tudo, e ela fez o passo a passo direitinho, quando apareceu a oportunidade, ela compartilhou Jesus com o irmão, o Derek, de 12 anos, e aí ela chega lá em casa com o Derek e fala assim, pastor, daqui o meu irmão, eu ganhei a vida dele para Jesus. Nós começamos a visualizar ali a igreja do Senhor crescendo. E aí os dois chegaram e trabalhando com eles, aí o Derek soltou e disse assim, pastor, a minha mãe anda tão triste, o meu pai saiu de casa, né, houve a traição, né, lá e foi para outro lugar, aquele negócio todo, e já foi morar com outra família, e mamãe só vive triste, chorando. Mas Jesus Cristo, que nós conhecemos, Jesus está trazendo, um alívio tão grande no nosso coração, uma alegria que a gente não sabe explicar. A gente queria que a mamãe também escutasse esse Jesus, para que ela pudesse sentir um pouco dessa alegria. E aí nós fomos dizer para eles, olha, vamos sim, vocês vão orar, e a gente ensinou eles, vocês vão orar, e aí orar, e quando Jesus der uma oportunidade, vocês vão compartilhar o que Jesus está fazendo a vocês para elas. Tá bom. Eles fizeram tudo errado. No mesmo dia, eles já chegaram e foram falar de Jesus para a mãe. Olha, nós encontramos Jesus Cristo está mudando, parece que ele estava pregando. E nós estávamos no inferno, hoje a gente está no céu, e se a senhora não se entregar para Jesus, a senhora vai para o inferno. Aí a mãe olhou assim, quer dizer que vocês estão andando com crente? Aí disse, e o pastor, olha, o pastor e a missionária Cielo está nos ensinando. Não ensinei nada disso. E a mãe disse, então venha cá. Eu não sei se o pastor e o que se conhece, tem um cipó, um galinho, chamado fedegoso. Rapaz, o bicho é que nem a molesta. E lá é assim, quando a gente dá trabalho, eu apanhei muito desse galinho chamado fedegoso. A mãe, quando pegava, isso só batia quem era traquino, né? Só parava a pisa quando o galinho quebrasse. E o fedegoso é terrível. O bicho não quebra. Ela pegou e proibiu deles agora estarem conosco, e tomaram uma surra nesse dia. Grande mesmo. E proibiu de estarem na minha casa. Aí eu peguei, parei, né? A gente ensina eles, tem que obedecer o pai e a mãe. Disse, como é que eu vou fazer agora? Aí Jesus me deu uma ideia lá, seguinte, você não pode ir, eles não podem vir para a sua casa, mas você consegue aproveitar os momentos em que eles passam para a escola, onde eles passam para comprar um pão, onde eles passam a comprar uma cartela de ovo, você consegue ir. Então ali a gente aproveitava aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos ali, e estava com eles, sabe, naquele discipulado e tal, aquele negócio todo outro. Aí o Derek soltou e falou assim, pastor, meu sonho, eu acho muito bonito, porque o senhor sabe tantos versículos da Bíblia, eu queria aprender também. Aí eu parei, disse assim, já sei o que é que eu vou fazer, porque a mãe dos meninos tinha proibido eles também de lerem a Bíblia em casa. E esse contexto é distante dos centros urbanos, é na zona rural das cidades. Às vezes em lugares que tem difícil acesso, as pessoas não têm como vir até a cidade para encontrar um templo lindo e maravilhoso como esse, para engrandecer o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor, mas o povo sertanejo também precisa ouvir quem é Jesus. E como sertanejo, Deus colocou isso no meu coração, e eu, com todo o esforço, nem que, eu possa gastar a minha vida toda, mas eu preciso falar de Jesus para o meu povo. Não posso parar. E aí eu tive aquela ideia, que como ela proibiu a Bíblia lá, eu voltei e disse assim, já sei o que é que eu vou fazer, vou pegar uns papéis, vou colocar uns 10 versículos aqui, e eles vão levar os papéis com os versículos e vão soltar dentro de casa. Aí eu fui numa lan house. Tem lan house aqui? Tem? Lá está chegando agora. Chegando agora lá. Aí eu levei lá, o menino imprimiu, coisa mais linda do mundo. Eu disse, olha, Derek, você vai colocar isso aqui na porta do quarto, na geladeira, no banheiro, no espelho, coloca em todo canto. Porque a minha intenção era o Derek também aprender, mas a mãe dele lê a palavra, mesmo que ela não quisesse. Porque é a palavra quem transforma a vida das pessoas.
E ela olhava para um lado e estava lá, porque Deus amou o mundo, e olhava para o outro e via outro versículo, e olhava para o outro, e ela começou a se ver cercada. Aí ela parou, chamou os meninos e disse assim: vem cá, o que é isso aqui dentro de casa? Parecia aquela, tinha tanto papel que parecia aquelas casas, aquelas bandeirinhas juninas que passam na rua, sabe, de versículos dentro da casa. E aí ela perguntou agora: o que é isso aqui dentro de casa? Aí agora eles estavam mais maduros na fé. Eles estavam orando aí pela manhã, ó. E esse momento em que eles foram agora, Jesus já tinha preparado eles melhor. Eles olharam para a mãe e disseram assim: mamãe, desde o dia que o papai saiu de casa, nós temos percebido que a senhora está triste. Nós conhecemos um Jesus. Nós vemos a senhora triste e nós ficamos tristes também. Mas nós conhecemos um Jesus Cristo que tirou a tristeza do nosso coração. Por isso que nós estamos buscando esse Jesus, porque nós estamos vendo a senhora triste. E nós estamos sofrendo com isso. Nós precisamos que a senhora entenda quem é Jesus e que Jesus pode trazer alegria para a sua vida. Aí ela parou, olhou assim, disse assim: é isso que vocês querem? E eles já estavam, né, levantando a perna para tomar outra surra de fedegoso. A mãe, naquela atitude, a mãe se ajoelhou nos pés deles e disse assim: vocês desculpam a mamãe? Vocês perdoam a mamãe? A mamãe não sabia o que estava fazendo. Agora me diga, como é que eu faço para sentir essa alegria desse Jesus na minha vida? Eles chegaram lá em casa, de mãos dadas, eles dois, junto com a mãe, dizendo assim: pastor, ganhamos a vida da mamãe para Jesus. E aí a mãe olhou para mim, não pode ser fácil também assim, né? A mãe olhou para mim e falou assim: pastor, se Jesus é poderoso, se ele tem poder, e eu quero ver se ele tem poder, se ele trouxer meu marido de volta. E aí a Rebeca já não estava mais só, o Derek já estava junto com o Derek, os dois se reuniram, se juntaram e começaram a orar, e nós, todo mundo envolvido em oração. E aí daqui a pouco o pai vem vindo, devagarzinho, vai vindo devagarzinho, já começa a ficar em casa, já começa a retornar, está entendendo? Jesus já foi mudando a sua vida, e eles, os três reunidos juntos, ganharam a vida do pai para Jesus. E eu fiz, certo? Que eles, a gente chama lá, como é que chama aqui? Como é que chama? Que não é casado, né? União estável. Lá a gente chama de amancebado. Se eu disser isso lá na roça, união estável, todo mundo só vai querer isso. Não quero casar, eu só quero união estável. Olha, coisa bonita, união estável. E Deus está fazendo coisas maravilhosas acontecer naquele lugar chamado sertão. Aí isso explodiu, cresceu. Com esse crescimento do evangelho nessa comunidade, nós conhecemos justamente a pessoa que espalhou na comunidade de que a gente estava ali para raptar as crianças e roubar os órgãos das crianças. A bruxa, a feiticeira da comunidade, a Meire. E ela sabia que eu sabia quem era ela, e aí ela vem ao meu encontro e vem me desafiar, dizendo assim: ou o senhor vai embora daqui, ou então o senhor vai ver o que vai acontecer com o senhor e com a sua família. Quando ela disse com o senhor, tudo bem, mas com a minha família? Meu irmão, eu sou sertanejo, a gente não leva desaforo para casa. Eu já olhei para ela e disse assim: como é que é, sua bruxa? Pois você fique sabendo que o Jesus que eu sirvo é maior do que esses aí que você serve. E se prepara, porque Jesus vai te pegar. E aí, dia após dia, começou a acontecer coisas, né, terríveis acontecendo na frente da minha casa, aquelas coisas todas, e ela queria que eu fosse embora, e a gente não tinha medo, a gente encarava mesmo, e sei que de uma hora para outra, assim, eu olhava para um lado, olhava para o outro, e disse: meu Jesus, como é que eu vou fazer agora? Ela não aceitava ninguém lá na casa dela, não deixava ir na casa dela, até não é nem rua, né? É um beco lá, não é nem rua, é um beco lá, ela não permitia que eu chegasse nem perto daquele beco ali, daquela rua. Como é que eu vou fazer agora? Só que, por outro lado, nós tínhamos o Derek, e o Derek tinha amigos, e Derek começou a evangelizar os amigos,
E dentre esses amigos, ele ganhou a vida de um menino chamado Ariel. E discipulando Ariel, aí ele ganhou a vida e trouxe até mim, e começou a discipular. Aí ele trouxe e falou assim: pastor, esse aqui é meu amigo, o nome dele é Ariel. Eu ganhei a vida dele para Jesus. Aí, que maravilha. E ali nós nos alegramos, coisa mais linda do mundo. Aí ele disse assim: pastor, o senhor sabe de quem eu sou neto? Aí eu disse: não. Ele fez: sou neto da Meire, a bruxa. E aí eu comecei a entender o que Jesus queria fazer. E aí eu já mudei, Derek, olha, ensina ele assim, e Derek ensinava, e eu acompanhando de perto ali, e estava lá, Dona Meire lá, aquele negócio todo lá, e Ariel chegava e dizia assim: vovó, está errado, vovó, não faça isso não. E o bichinho orando, 12 anos de idade, orando, daqui a pouco, meus irmãos, Deus começou a mover o sobrenatural. Meus irmãos, o problema, sabe o que é? Que às vezes a gente quer o produto final sem querer orar, sem querer investir tempo na presença do Senhor, sem orar pelas pessoas que estão ao nosso redor. A gente quer: eu quero que ele, por que Jesus não pega ele logo? Por que ele vive assim? Se ele conhece. Jesus quer usar você para orar pela vida dos seus amigos, dos seus familiares. Que muitas vezes a gente não ora, parece que a gente não dá importância à oração, mas a oração ela tem poder. E o bichinho orando. Daqui a pouco, meus irmãos, a Meire entrega a vida dela para Jesus Cristo. Aí ela chama uma turma de radicais, entre eles até o pastor Ítalo estava presente. Chama e fala assim: pode pegar tudo isso aqui, ó, que ela usava lá, né, para fazer os trabalhos e tudo. Botou dentro de um saco de açúcar grande. Os me ligaram para mim e falaram assim: pastor, a gente faz o que com isso? Eu disse: vocês pediram? Ele fez: não. Vocês não tiraram, não? Não, ela que aprontou tudo, amarrou aqui e entregou para a gente. Eu disse: meu irmão, faz o seguinte, cava um buraco, senta o porrete, quebra tudo, queima, porque essa mulher está liberta. 56 anos. Com 12 anos de idade, ela foi consagrada num terreiro. A mãe dela consagrou ela no terreiro. Quase 40 anos depois, Jesus libertou a vida dessa mulher. Outrora, essa mulher fazia os trabalhos lá de 3 horas da manhã, todos os dias. Porque ela é quem dizia para a comunidade lá, se chove, se não chove, o que é que planta, o que é que não planta. Ela é quem dizia. Hoje em dia, essa mulher, todos os dias, 3 horas da manhã, ela tem orado por mim e por minha família. Agora eu queria compartilhar com os irmãos. Ô Juarez, pode soltar aí o vídeo 1, por favor? Prepara ele aí, o vídeo 1. E Jesus tem feito muitas coisas naquele lugar. Tem um áudio aí, tá bom? Pastor, a mesma coisa que aparece aqui, aparece aqui. Aí a Rebeca. Olha o batismo no sertão. No meio do nada, sei lá onde o vento faz a curva. Olha, eu estava na versão Full HD. E esse é o Derek. E a Rebeca ganhou para Jesus, foi ou não, viu? Olha aí o abraço, discípulo e discipulador. Olha aí, coisa linda. Levei a mãe. E depois o pai. Isso é para mostrar que Jesus quer fazer. Agora me diga se um abraço desse tem preço. Uma família restaurada e transformada para a glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque alguém se colocou nas mãos de Deus como instrumento. Como um instrumento. E Deus tem feito isso naquele lugar chamado sertão. E a gente não vai embora sem ver a Meire também, não. Vocês querem conhecer a Meire? Tem que ir na caravana próximo ano. Prepara aí, Juarez. O batismo da Meire. Pode soltar. Vamos lá, dona Meire. Aí ela aí, ó. É hoje. Vamos lá, dona Meire. É hoje. Meire, a senhora crê que o Senhor Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Como ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Irmã Meire, eu me batizo
vida. Obrigada, meu bordão. Jesus transformou sua vida. Transformou. Jesus transformou a minha vida. Hoje eu sou criatura, eu creio. Jesus transformou a minha vida, eu creio, Senhor. É isso que Jesus está fazendo no lugar chamado sertão. E é tão difícil fazer a obra naquele lugar que os recursos lá são bem rasos. Mas não é a dificuldade que nos impede de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos avançando naquele lugar. Estamos crescendo naquele lugar. Aí eu queria que você colocasse agora, eu vou endoidar o pessoal da mídia ali. O segundo slide, por favor. Olhe como é que está a igreja lá. Isso aqui é no meio do nada. Esse aqui, já viu aquele ditado assim, onde o vento faz a curva? É aqui, ó. Esse lugar aqui. E aí, desse lugar aqui, nós já avançamos. Começou tudo aqui, na Carnaíba de dentro. E essa turma aqui plantou uma outra igreja, na comunidade de Carnaíba do Sertão. E como nós estamos tendo dificuldades, certo? Para chegar aí mais distante e mais longe. O menino que está lá, o pastor Ítalo, ele é um discípulo, veio para o Radical, ficou 5 anos lá, eu treinando esse menino, hoje ele é pastor. E aí eu olhei assim, disse assim, fique aqui. E fui para a cidade, para um novo desafio. E o desafio era, vou revitalizar uma igreja, para que esta igreja cresça e nós possamos enviar recursos aqui para trabalhar, para continuar avançando na zona rural. E a nossa oração era, Jesus nos deu um desafio grande. Jesus deu um desafio grande, que depois eu até disse à minha esposa, amor, a gente chama de Ciele, né? Que chama Gleide, Ciele e Jusilé. O pessoal chama só Ciele. Eu disse, amor, da próxima vez se ore mais devagar. Porque a igreja que pegamos lá, pastor, que Jesus colocou em nossas mãos, ela tem 8 membros. Dentro da cidade de Juazeiro. Por isso que nós remodelamos lá o Projeto Sertão, porque dentro do estado da Bahia, temos aproximadamente 50 igrejas sem a presença de nenhuma igreja, 50 cidades sem a presença de nenhuma igreja evangélica. E aí nós precisamos alcançar. Juazeiro tem 250 mil habitantes. A maior igreja batista lá, sabe quantos membros tem? 50 membros. Esse é o desafio, meus irmãos. E onde eu estou não tem nem templo. A gente está no meio do vão lá com todo em cima. Esses todos que o pessoal de armar barraca. Não tem nenhuma criança, tem a minha filha. Nem um adolescente. Só tem um jovem de 34 anos. Não que o jovem de 34 anos seja um. E a média de idade é 51 anos. E eu olhei assim e disse, meu amor, você orou forte demais. Era para ter ido mais devagar. Mas nós entendemos de Deus que é o tempo daquela igreja crescer e nós vai ser uma igreja de referência como a PIB de Petrolina. A PIB de Petrolina. Para que nós possamos ajudar a sustentar vários projetos desse na zona rural. Porque, se lembrem, eu sou sertanejo. E o meu sonho é ver todo sertanejo ter escutado e ter ouvido falar de Jesus Cristo. E nós vamos continuar avançando naquele lugar, em nome de Jesus. Amém? Vocês fiquem de pé, se deixam orar por vocês? Eu não posso... E fica esse desafio para os irmãos. E tem só o chão lá, pastor. E a gente é meio que desbravador, meio que arrancador de toco. Tem nada. Mas já disse os irmãos, pode cavar os buracos. Pode cavar os buracos. Que nós vamos erguer aqui um templo aqui nesse lugar. Pode cavar os buracos. Então fica essa palavra, para que vocês, sempre que se lembrar do sertão, vocês continuem orando por nós. Não é fácil. Mas nós não vamos parar. Tinha outros lugares para nós irmos. As pessoas às vezes vão lá e falam assim, homem, tem outro lugar melhor para você. E a minha resposta para eles é desse jeito, eu não tenho tudo o que quero, mas Jesus nunca deixou faltar nada daquilo que eu preciso. Ele vai continuar nos honrando naquele lugar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida desta igreja.
pela vida do pastor Ilquias e toda a sua liderança. E a nossa oração nesse momento, meu Deus, depois de escutar a Tua palavra e ver o que é que o Senhor está fazendo naquele lugar chamado sertão, o nosso desafio é que o Teu Espírito Santo possa quebrantar corações e vidas aqui nessa noite possam entender, Pai, de que elas são instrumentos do Senhor e de que tudo isso que está acontecendo lá no Senhor, lá no sertão, é possível acontecer aqui também. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, muda as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos entender que, como instrumentos do Senhor, nós nos importamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Deus. Continua tocando em nossas vidas, em nossos corações. E eu coloco diante do Senhor esse desafio, meu Deus, ali no sertão, ali na cidade, meu Deus, e revitalizar aquela igreja, Senhor. Não é para ser a maior igreja da cidade, não é para ser maior do que os outros, não, Jesus, é simples. É só que nós possamos ter recursos para continuar, meu Deus, avançando nesse projeto, levando a Tua palavra, meu Deus, a Tua mensagem para os mais longínquos lugares, meu Deus, daquele sertão, naquelas comunidades. Nos ajuda, Pai. Nos abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando suas vidas. Obrigado. E nos veremos em nome de Jesus, lá no sertão. Muito bem. Você pode sentar um pouquinho? O pastor Halisson está, então, atuando em duas frentes. Só que as comunidades rurais, que a gente chama, elas são distantes um lugar da outra. E o pastor Juvenil, que trouxe o pastor Halisson, inclusive nos abençoou, cedendo para estar conosco, me explicou o seguinte: pastor, o desafio do pastor Halisson é comprar um veículo, porque ele deixou o veículo na outra comunidade. Como é que foi essa história? Conta para mim aqui. Há 5 anos atrás, nós estivemos aqui para participar de um missionário lá na PIB de Curitiba. E aí, o pastor Pascoal olhou para mim e disse: eu digo que está precisando, e aí daquele jeito, aí ele descobriu que estava necessitando de um carro, porque um grande empresário, ele abriu uma própria agência missionária, e tudo que nós tínhamos que era dele, né? Ele tirou para a agência missionária dele. Então, com isso, nós ficamos a pé. E aí, eles sabendo, enviaram um Jeep, não é desse Renegade, é um Jeep da época do Eike Batista, quando estava rico. Então, ele fabricou 200 Jeep desses para rodar dentro da mineradora dele. E nós temos esse Jeep lá, e se eu tirar esse Jeep de lá para vir para a cidade, aí eu prejudico o trabalho lá. Então, na época, nós tínhamos um Fiat Uno, ou melhor, o Jeguinho do Sertão. Foi o que fez a aventura conosco. Foi. E aí o pastor Juvenil entendeu, né? Deus colocou no coração dele, ele está mobilizando para que possa se conseguir um novo Fiat Uno. Não tem como ser outro carro, se não for um Fiat Uno. Porque ali é o que aguenta. Aguenta mesmo. E é um carro que aguenta tanto que a gente consegue consertar no meio da estrada no escuro. Então esse é o desafio, para que o Jeep vá para um lado e eu consiga ir para o outro, atuando também ali na zona urbana. É isso. E eu disse o seguinte: nós vamos levantar uma oferta para comprar esse Fiat Uno. Tá? Deus colocou no meu coração que eu vou dar uma oferta do meu bolso. E eu queria que Deus tocasse no seu coração. Você que tem condições de dar uma oferta, o valor do Fiat lá é 20 mil reais, é isso? E eu disse para o Juvenil ontem, falei: vamos ver se a Grande Curitiba não dá esse carro para o Halisson. Então, eu vou fazer a minha parte, mas eu conto com você, que você faça a sua também. É tão bom investir na alma de uma pessoa. A Bíblia diz que a alma de uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro. Aquela criancinha que ganhou o irmãozinho dela para Jesus, os 2 ganharam a mãe para Jesus, os 3 ganharam o pai para Jesus, a família foi reconstruída, e
uma criança transformou uma grande igreja. Eu acho que eu e você não podemos ficar fora disso. Esse é o seu Pix? Não. Não? Não, ali é só o pessoal quiser saber mais informações do sertão lá. Pronto. Então, ali tem informação do sertão. Vamos fazer o seguinte. O celular é o Pix? Podemos mandar direto para o Pix? Então, vamos fazer o seguinte. Você vai fazer uma transferência para a conta da igreja e vai colocar lá, sertão. Tá bom? Sertão. Então, toda oferta, cadê a Vivi? Toda oferta com 1 centavo. Então, por exemplo, eu vou fazer a minha oferta aqui agora, eu tenho que botar o valor que eu vou dar mais 1 centavo. O que vier com 1 centavo é a sua oferta para ajudar a comprar esse carro lá no sertão. Deu para entender? Ah, pastor, eu não posso dar muito não. Dá vintão. Dá dezão, R$10,01. Dá R$2,01. Não importa. Mas não fica fora. Participa com a gente. A gente está estudando o Ministério de Missões, estudando a próxima viagem missionária. A Junta de Missões Nacionais pediu que nós fôssemos para essa cidade. Não, pediu Carnaíba do Sul. Aí sertão. E eu falei, mas o Halisson vai estar na minha igreja. Não, o senhor vai para Carnaíba do Sertão. Nós vamos deslocar a carreta missionária para ir para lá. E nós estamos conversando com a Junta de Missões Nacionais para ir para lá. Se tudo confirmar, nós vamos ver o carro que a gente ajudou a comprar. Tá bom? Que Deus possa, de fato, tocar em nossos corações e nos dar a condição de abençoarmos o trabalho do pastor Halisson. E, se Deus quiser, lá estaremos. Agora, você falou um negócio que eu achei interessante. Às vezes a gente não ganha para Jesus porque a gente não ora. E eu me lembrei que todos nós temos parentes em nossa família que precisam de salvação. Todos nós precisamos que Jesus salve alguém. Talvez você precise que Jesus salve seu marido, sua esposa. Talvez você precise que Jesus salve seu filho, seu vizinho, seu parente. E às vezes a gente não ora por isso. Então nós vamos orar agora. Nós vamos orar para que Jesus salve pessoas que Ele conhece, e você também. E eu queria que você, ao se colocar em pé, diga: eu estou apresentando fulano para Jesus. Jesus, salva fulano. Deu para entender? Você quer que Jesus salve alguém? Fique em pé aí que nós vamos orar, confiando. Se você não tem salvação, você diz assim: Jesus, salva a minha vida. Eu preciso de salvação. Eu preciso de salvação. Essa vai ser a última oração dessa noite. Nós também estaremos orando pelos jovens que estão saindo para o retiro na sexta-feira. Então nós vamos orar por 3 razões agora. Pastor Nildo, vem cá, você que vai orar. Nós vamos orar para que Deus dê o Fiat Uno para o pastor Raul continuar o trabalho no sertão. Nós vamos orar pelos jovens que estão indo para o retiro sexta-feira e só voltam no domingo. E vamos orar por todas as pessoas que nesse momento estão sendo apresentadas a Deus. Eu estou apresentando uma pessoa que eu quero que Jesus salve. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar naquele coração. Que você creia nisso também. Vamos orar. Diga para Deus aí qual é o nome da pessoa e eu vou estar orando. Pai amado, nós somos gratos, ó Deus, por ouvir essa palavra, Senhor. Gratos, ó Deus, porque o Senhor nos dá condições, ó Deus, de ser bênção na vida de outros. Assim, ó Deus, como a gente viu a história de Pedro, João, quando a gente vê a história, Deus, desses meninos que abençoaram sua família, a escolha, Deus, do pastor Halisson e sua família de abençoarem ali no sertão. E agora, Deus, o Senhor nos dá também, ó Deus, a oportunidade de sermos bênçãos, Senhor, onde estamos. E nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor esses nomes que foram apresentados aqui, Pai.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor salve essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, que elas sejam libertas, assim como a Miriam foi liberta, ó Deus. Essa mulher, ó Deus, ficou aprisionada há mais de 40 anos e encontrou liberdade, Senhor. Que essas pessoas que nós citamos o nome, também, ó Deus, encontrem alegria, a paz no Senhor, ó Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. E pedimos, ó Deus, que o Senhor dê, ó Deus, esse carro, Pai. Olha, Deus, olha para essa necessidade do teu filho, abençoa o pastor Alisson ali, sua esposa, seus filhos, nesse trabalho, ó Deus. Pai, mas essa é a necessidade que ele nos contou, ó Deus, mas tem outras necessidades, Pai. E nós pedimos, ó Deus, Senhor, olhe, Pai, para a necessidade que eles têm ali naquele campo missionário. Ó Deus, a construção desse templo. Ó Deus, outras situações que está no coração do teu filho ali, que a mão do Senhor esteja sobre eles, Pai. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê a direção à tua igreja aqui, ó Deus, para a viagem missionária que faremos no próximo ano. Que o Senhor nos prepare, ó Deus, o local, as condições, as pessoas que irão, e que seja, Deus, um tempo, ó Deus, de missões, ó Deus, da tua igreja de maneira prática, Senhor. Pedimos isso. E apresentamos diante do Senhor os nossos jovens, Pai, que no próxima sexta-feira irão para o retiro. Que o Senhor, ó Deus, possa falar ao coração de cada um dos jovens ali. Que o Senhor use poderosamente a vida do pastor Tiago, ministrando, liderando, toda a equipe que estará servindo, trabalhando. Que sejam dias, ó Deus, de bênção na nossa juventude. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, e que possamos, ó Deus, ter uma semana abençoada, protegida, cuidada pelo Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. A equipe do louvor vem para cá. Eu queria desafiar você que sentiu direção de Deus em fazer a transferência. Já fiz a minha, mandei para a Vivi, mande para mim, para a Vivi. Final da sua oferta 01, a gente quer participar desse processo, desse projeto. Muito obrigado, pastor Alisson. Obrigado, Larissa, Samuel. Agradeço ao pastor Juvenil por essa parceria tão legal. Muito obrigado. As mesas ontem aqui ficou um show, vieram de lá também. Nós louvamos a Deus por isso. Nós vamos encerrar o nosso culto adorando ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma